Um jovem está se formando e, como não tem nada a perder, ele se declara para a patricinha que nunca olhou para ele. E esse é o filme Eu Te Amo, Betty Cooper. Eu sou o EF, então vem comigo e vamos recapitular. O filme começa mostrando uma formatura escolar e os alunos estão com uma cara de bunda, pois não tem nada para fazer. E vemos Dennis e ele começa a lembrar o que estava conversando com seu amigo Rick, e ele diz que estava no fim do ano e ele precisava fazer coisas que nunca teve coragem de fazer. E diz que ele deveria se declarar para Betty Cooper, mesmo que ela não olhe mais na cara dele, pois é melhor tentar do que viver arrependido. Já avisei que vai dar merda isso. E a diretora chama Dennis para fazer um discurso, pois ele foi o melhor aluno do ano. Dennis começa a dizer que não montou um discurso, e que veio falar o que estava no coração, e diz que sempre olhou para ela durante 5 anos, mas nunca se declarou. E diz que amava a Betty Cooper e todos ficam olhando, e seus pais ficam com vergonha, porque para colocar um mequetrefe desse no mundo, é melhor adotar um cachorro. E ele começa a falar de vários alunos, e diz que uma delas era uma Kenga, e que o namorado da Betty era um valentão lerdão, que ficava atrás de novinhas, e diz que o valentão que sempre bateu nele durante esses anos só fazia isso pois não tinha amor dos pais. E galera, é assim que se cria ódio para com todos, e ainda explana que seu amigo gosta de outra fruta. Quando termina, a diretora vai falar com ele, pois com aquilo ele poderia perder a bolsa que ganhou da faculdade, e ele diz que falou o que estava no seu coração, e Betty aparece para falar com ele e pergunta por que ele nunca se declarou para ela, e ele diz que ficou com medo, e seu amigo aparece dizendo que teria uma festa na casa dele e ela e suas amigas estavam convidadas, e que seria uma festa diferenciada. O problema é que o namorado dela, que era do exército, chegou com seus amigos e agora ele queria tirar satisfação e diz que ele teria que pagar com a vida pelo que fez. Mas por sorte a diretora aparece e diz que ele não poderia fazer isso no campus da escola, e eu não sei se agradeço ou fico preocupado em saber que tem um terreno baldio atrás da escola. Voltando para casa, Rick diz que era hétero e David lembra quando eles estavam assistindo Os Três Mosqueteiros e ele queria brincar, mas sem usar espadas. E desde aquele dia sabia que a brincadeira com ele era diferente. E Dennis mostra que ganhou um iPod por ser o melhor aluno, enquanto que Rick ganhou uma dívida de $250 mil, pois ele teria que devolver o dinheiro que seus pais pagariam na faculdade. Eles começam a preparar a festa e não sabem se Betty apareceria. E Rick diz que ele deveria viver e parar de ter medo. E seus pais estavam de saída, pois eles poderiam aproveitar a casa para fazer o que quiser, pois era uma despedida, e seu pai diz que eles não deveriam mexer nos vinhos caros, mas poderiam usar o cerezer de morango, e ele diz que no armário tinha várias camisas pequenas, e ele não acredita que seu pai estava incentivando a ele fazer loucuragens diferenciadas. Os dois vão para o lado de fora para pensar na vida, quando Betty aparece com seu carro desgovernado, e eles ficam desesperados, pois no fundo não acreditavam que ela viria, e ela ainda trouxe suas amigas, e eles ficam igual dois nerds sem saber o que fazer, dizendo que seria uma festa de arromba, e elas acham estranho pois foram as primeiras a chegar. David oferece um pouco de cerezer quente, porque se gelado é ruim, agora imagina quente, e o namorado de Betty liga perguntando o que estava fazendo, pois ele estava usando o rastreador do telefone, e Rick aproveita para pegar várias camisas pequenas, pois hoje o dia seria diferenciado. O problema é que Dennis não sabe abrir a garrafa e acaba sendo nocauteado com a rolha, e Betty sobe em cima dele para dar uma ajuda, pois ele machucou o olho e ele já fica todo galudo. As amigas dela parecem lerdas, mas dizem que sabiam o que eles queriam e sabem que aquilo não era um balão de festa, e dizem que vão embora, mas do lado de fora, o namorado da Betty está chegando com seus soldados em um carro blindado, e agora eles estavam ferrados, e David sai correndo para fechar todas as janelas, e galera, as janelas são de vidro, e ele deixa a porta dos fundos aberta, e eles entram, e eles começam a quebrar tudo dentro de casa, e eles ficam desesperados, pois Betty diz que ele normalmente ficava assim quando estava cheirado de bicarbonato, e tinha vontade de bater em lerdões, e eles correm pro quarto. Eles estão encurralados no quarto, e Dennis daria uma falecida de leve, pois Rick meteu o pé pela janela, e Betty chega na hora e derruba o Kevin, e ela vê que ele tinha um pôster dela no quarto, e ele foge pela janela, e os dois quase que se quebram, e na fuga ele ainda consegue
que ser atropelado, pois Beth era muito ruim dirigindo e ela diz que ele que é maluco de entrar na frente do carro de uma mulher. Eles começam a fugir pela cidade, pois não poderiam voltar para casa tão cedo, pois eles precisavam esperar o efeito dos tóxicos passar, pois Kevin não poderia receber outra penalidade ou seria expulso do exército. E Dennis pede para ligar para seus pais, mas os dois estavam no carro, se preparando para dar uma brincada de leve, e o pai coloca o celular para falar com a boca muda. E Beth joga o celular fora, pois estava sendo rastreado, e agora eles não teriam nada para fazer. Então Dennis usa seu iPod novo e coloca algumas músicas, e as garotas começam a gostar. E eles começam a se dar bem, pois há menos de uma hora eles estavam sendo perseguidos, mas agora são melhores amigos. Beth para em um posto, pois ela queria comprar algumas bebidas e coisas para fazer uma festa particular. E Dennis começa a ficar nervoso, pois ele ainda não podia comprar bebida. E ela chega no caixa com uma identidade chinesa dizendo que tem 40 anos. E o cara não acredita e ela diz que se deixar, vai fazer um bem bolado nele. E eles conseguem comprar, mas David fica bolado, pois não era essa Beth Cooper que ele conheceu. E ela diz que precisou fazer um sacrifício pelo pessoal. Chegando no meio da floresta, elas acendem uma lenha e começam a se divertir. Mas Dennis ainda estava bolado com aquilo e ela chega do lado dele e o destino coloca uma música romântica para tocar. E Beth diz que o nome dela foi escolhido por causa daquela música e o pessoal diz que vai dar uma volta para que eles possam conversar. Hein? Ah! Ei! E os dois começam a se dar bem, pois Dennis apanhou tanto que começou a ter Alzheimer. Rick está com as jovens no mato, e elas encontram uma vaca e tem a ideia de derrubar, pois era um costume deles. E ele acaba pisando na merda delas, e elas correm pra cima deles. E quando eles voltam pro carro, Beth diz que ele não entraria com aquele tênis. E ele larga o tênis porque se tudo der bom, ele vai colocar o... Beth é vida louca e diz que sabe dirigir com o farol desligado no meio da floresta. E não preciso nem dizer que vai dar ruim, pois eles batem um carro que estava no meio do nada e os pais do Dennis saem do carro, pois eles estavam na brincadeira nervosa. E eles precisam meter o pé, pois ele não podia ser reconhecido. E eles decidem ir na festa de outra patricinha que gostava de compartilhar seu interior com outros caras. Estou falando do seu coração, que era muito grande. E Dennis está procurando o banheiro quando o valentão aparece e ele acha que daria uma falecida, quando na verdade ele começa a abrir o coração, dizendo que nunca recebeu o amor de seus pais e estava se sentindo triste, e pergunta se eles poderiam ser amigos, e ele desiste de ir no banheiro, pois o melado desceu ali mesmo. Quando ele volta pra festa, Rick está tentando dar em cima de umas jovens, mas começa uma grande baixaria, pois o namorado da Beth estava se pegando com aquela jovem de grande coração e começaria uma grande lutaria, mas o técnico de futebol estava lá e diz que eles não poderiam brigar daquele jeito, e diz que tinha que ter algumas regras e tinha que ser uma briga limpa, e ele começa a apanhar, mas Greg aparece para salvar seu amigo e tudo poderia ficar pior, mas Beth pega o carro do Kevin e atravessa a parede para eles fugirem. Dennis não está acreditando no que está acontecendo, pois essas coisas não costumam acontecer e já estavam passando dos limites, e eles decidem invadir o ginásio, pois Beth tinha a chave e elas começam a se apresentar e ela percebe que estava gostando de ter uma amizade mais tranquila e diz que iriam para o chuveiro e que todos estavam convidados. E Rick aparece dizendo que era o momento que ele sempre esperou, mas ele estava com medo, pois não queria estragar tudo. E quando ele chega no banheiro, ele não sabe o que fazer, pois essas coisas não acontecem. Quando ele está se preparando, Kevin aparece mais uma vez e ele percebe que a vida não estava fácil para ele, mas Rick aparece de toalha e diz que treinou a vida toda para esse momento, pois ele apanhou quando era mequetrefe e treinou como se defender usando toalha molhada, e nisso ele fica de distração e todos conseguem fugir. E Dennis diz que queria ir para casa, pois estava cansado de apanhar, e Tracy dá um algodão diferenciado para que ele coloque no nariz que estava escorrendo. No caminho eles começam a conversar e estão ficando próximos, pois ela percebeu que só porque ele era nerd não quer dizer que ele não é legal, e ela diz que ele estava fedendo e diz que colocaria a camisa dele do lado de fora para pegar um pouco de ar. O problema é que ela deixa cair e quando ele sai para pegar, ele estava sem calça, e vemos que ele estava usando uma cueca do Homem-Aranha da sorte, e geral começa a zoar com ele, e Beth fica com pena e pega uma canga para ele, e quando encontram a camisa, tinha um guaxinim querendo dar uma brincada.
Eu vou comer teu cu. E ele começa a correr atrás deles, pois achou que ele queria pegar a mulher dele. Eles chegam na cabana da família da Tracy e começam a comemorar a noite toda com muita loucuragem. E quando começa a amanhecer, Beth pergunta se alguém queria ver o pôr do sol com ela. E ela começa a contar que já teve o irmão, mas ele deu uma falecida de leve e tinha o nome dele. E quando estão assistindo o pôr do sol, ela diz que quando uma mulher fala que o pôr do sol estava bonito, é pra ele abraçar. E na cabana, Rick está jogando mímica com as dondocas e elas começam a zoar falando que ele gostava da brincadeira do sobe e desce. E ele diz que era hétero e elas começam a dar em cima dele. E eles vão para o quarto porque agora era o seu momento. Mas ele acaba sendo precoce e ele conseguiu deixar duas mulheres decepcionadas em 2 segundos. Caralho, o maluco é brabo. E galera, eu vi um estudo que diz que você tem 50% de chance de ser broxa e os outros 50% é de ser precoce. Então de qualquer forma você vai estar ferrado. E no lago, Beth diz que aproveitou muito o ensino médio, mas não conseguiu construir nada pro futuro. E ele não teve anos fáceis, mas agora viraria um médico e poderia encontrar a cura do câncer. E ele começa a olhar pra ela com aquele olhar meia banda e ela mete a língua na garganta dele. E eles decidem voltar pra casa e seus pais estavam arrumando aquela bagunça e veem que Dennis estava vivo e seu pai diz que sabe que aquilo foi culpa dele, mas como ele precisava aproveitar o dia, diz que fingiria que nada aconteceu. E ele diz que foi o melhor dia da sua vida. E no final eles se despedem e ele diz que no encontro de 10 anos, se ela não tiver casado, casaria com ele. E quero ver se ela chega com 3 bonecos aleatórios. Pelo menos como médico ele vai ter dinheiro. E Rick se assume como lâmina dupla e esse foi o filme Eu Te Amo, Beth Cooper. E esse é um clássico da sessão da meia-noite, porque se isso passava na sessão da tarde, tem algo de muito errado. Então deixa o like e se inscreve, mas com o sininho ativado, porque amanhã sempre pode piorar. Agora eu vou nessa. Então obrigado a todos e fui!